Olá, bom dia. Eu me chamo Renata Santo e hoje o tema da nossa live é como a energia dos outros afeta você. Entender a influência das pessoas ao nosso redor e compreender sobre vibração energética, eu acho que são pontos essenciais para que a gente possa entender como nós moldamos a nossa realidade. Você já ouviu falar sobre aquela frase: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Isso quer dizer que as pessoas ao nosso redor, elas impactam, elas influenciam diretamente a nossa visão de mundo, o nosso comportamento e, consequentemente, os nossos resultados na vida. A vibração energética, ela está presente em tudo aquilo que nos rodeia. Segundo o princípio da vibração, isso foi proposto há milênios, todas as coisas movimentam, todos os elementos do universo estão em constante movimento. Até esse óculos, ele está vibrando e em movimento. Uma caneta, uma cadeira, né? Tudo vibra, desde os átomos que se formam na matéria até as interações entre nós pessoas, tudo possui uma vibração única e específica. E essas vibrações, elas variam de frequência, tá? As mais rápidas, né? As mais rápidas, as mais elevadas, elas têm uma frequência mais alta. As mais lentas, as mais densas, elas possuem uma frequência mais baixa. Isso significa que a nossa energia, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de interagir com o mundo está constantemente vibrando em determinadas frequências. Então, se a vibração energética ela está por trás de tudo o que existe, de tudo que influencia a nossa percepção e a nossa interação com o mundo, por que então a gente não aproveita essa influência de forma positiva na nossa vida? Por que a gente não usa então essa vibração de forma positiva? Quando a gente compreende e trabalha conscientemente com a nossa energia, nós podemos entender melhor a vida. Nós podemos simplificar a nossa vida e ser co-criadores mais conscientes da nossa realidade. Quando a gente eleva a nossa vibração energética, nós buscamos conscientemente nos sintonizar com frequências mais elevadas, né? Aí o que vai acontecer? Você vai poder atrair experiências mais positivas, oportunidades na sua vida, conexões mais elevadas, mais alinhadas com o seu bem-estar, com o seu crescimento pessoal. Então, quando a gente compreende o papel da vibração energética na nossa vida e a influência das pessoas ao nosso redor, nós podemos tomar consciência desse poder, do poder que nós temos sobre a nossa realidade, né? E isso nos capacita a criar uma vida mais significativa, baseada em interações mais positivas, alinhadas com os nossos objetivos, com os nossos valores mais profundos. A energia das pessoas ao nosso redor afeta você o tempo todo, de uma maneira que na maior parte das vezes você nem sequer percebe. Você nem percebe o quanto o comportamento humano ele sofre influências, na maior parte das vezes inconscientes, tá? Não perceptíveis. Mas é muito poderoso e acaba produzindo aí os resultados que a gente tem na nossa vida, seja positivo ou negativo, tá? O problema são os resultados que a gente não espera, né? Os negativos. Mas, quando a gente começa a conhecer tudo isso
fica muito mais fácil a gente sair dessa influência. Eu vou te dar um exemplo. Imagina um atleta de alta performance, ele segue um determinado padrão de vida, né, para ter os melhores resultados. Então, o que ele faz? Ele treina todos os dias, várias horas, ele cuida da sua alimentação, ele mantém uma mente focada, competitiva, ele trabalha os aspectos físicos, mas também ele trabalha mentalmente, emocionalmente, ele acredita no seu potencial verdadeiramente, ele não tem dúvidas da sua capacidade, ele se dedica vários dias a ter boas noites de sono também. Por quê? Porque ele sabe que isso é importante. Esse é um estilo de vida, um padrão de vida ali. Então, a ideia é que esse atleta, ele mantém uma mentalidade positiva, ele confia nas suas habilidades, ele se concentra no seu crescimento pessoal, ele trabalha de maneira consistente no seu desenvolvimento físico, mental, emocional. Então, ele está vibrando numa frequência energética, a mais elevada. Ele está alinhado com os estados de alta vibração. E então, o que vai acontecer? Ele vai produzir um ótimo resultado como atleta, não é verdade? Agora, pensa numa pessoa que tem esse mesmo desejo de se tornar um atleta vencedor de alta performance. Mas essa pessoa, ela se alimenta mal. Ela até consegue, ela segue um plano alimentar, mas depois acontece alguma coisa, ela cai, daí ela começa a se alimentar mal, aí depois ela volta de novo, então ela fica oscilando. Ela tem uma mente de vítima, ela não acredita verdadeiramente em si. Ela até fala, não, eu acredito em mim, mas lá no fundo, ela não acredita, ela não assume as suas responsabilidades. Então, hoje eu não fui treinar porque a hora que eu tava saindo, o cachorro fugiu, eu precisei correr atrás dele. Então, sempre uma desculpa, né? Ela não tem responsabilidade. Então, essa pessoa, dificilmente ela vai conseguir se tornar um atleta, né? A não ser o quê? Que ela mude o seu padrão, a sua vibração. Então, se você quer ter resultados diferentes daqueles que você está tendo hoje, o que você precisa mudar? É o seu padrão. Você precisa mudar a sua vibração. Não é simples isso? Eu só preciso mudar a minha vibração. É simples. É simples, mas tudo isso exige muita dedicação, muito autoconhecimento e muita honestidade consigo mesma, porque você vai olhar para dentro de você para poder mudar essa vibração, esse padrão. Muito bem. Mas o que isso tem a ver com o tema de hoje, né? Como que a energia dos outros afeta você? Bem, o ser humano, ele é um ser extremamente coletivo, né? Não é? Um ser humano, em geral, gosta de viver em grupo, pertencer a grupos, a comunidades, e percebe que isso aconteceu mesmo ao longo da história humana, né? Isso é nítido. E hoje em dia, com essa questão das redes sociais, isso ficou mais intensificado, ficou mais forte, não é verdade? Então, às vezes, a comunidade em que você está hoje, seja do seu grupo de amigos, colegas de trabalho, de religião, família, esse grupo vai influenciar profundamente você. Imagina que você vive numa casa e você cresceu nessa casa com aquela família que está o tempo todo dizendo assim, se comportando dessa maneira também, se comportando, dizendo que dinheiro é sujo, dinheiro não cresce em árvore, que para você conquistar algo na vida você precisa de uma família privilegiada, que o trabalho é um negócio penoso, é doloroso, é duro, né? Que é impossível você realizar, você ser feliz fazendo aquilo que você realmente gosta na vida. O que vai acontecer com essa pessoa que foi criada nessa família? No caso, no exemplo aqui, é você. O que vai acontecer com você? Você vai começar a absorver
toda essa informação, desde pequenininha. E aí você vai entrar isso no seu inconsciente e vai ficar ali, dormindo, como uma verdade absoluta, tá lá no fundo. E quando você menos esperar, você vai estar pensando, sentindo, falando e se comportando da mesma maneira que a sua família. O dinheiro é sujo, dinheiro não cresce em árvore, não é fácil ter dinheiro, que você não consegue progredir na vida se você não nasceu num berço de ouro. Então eu gostaria agora de convidar vocês a fazer um exercício. Você pode pegar um papel e uma caneta para fazer esse exercício e você vai escrever o nome de 5 pessoas com as quais você mais convive hoje em dia na sua vida. E abaixo desse nome, você vai colocar, abaixo do nome de cada uma dessas pessoas, você vai escrever quais são as principais características dessa pessoa. O que ela acredita, quais são os medos dessa pessoa, quais são os sonhos dessa pessoa. Você vai fazer isso em cada uma das 5 pessoas, você vai listar. Depois que você fizer isso, você vai parar e você vai ler isso aí. Você vai analisar bem as respostas que você colocou abaixo do nome de cada uma dessas pessoas. E aí, nesse momento, talvez, é capaz de você se surpreender com o quanto você compartilha das mesmas crenças, dos mesmos medos, dos mesmos sonhos com essas pessoas. Então, nesse momento, é preciso que você tenha muita honestidade íntima para você começar a observar e aceitar que isso existe, tá? E que isso é verdade. Auto-observação é tudo, não é simplesmente você vir fazer inconscientemente o exercício. Você precisa ter uma honestidade íntima. É você com você mesma, tá? Então, esse é o motivo da dificuldade que se tem na sociedade de hoje, de despertar a consciência, sabe? Das pessoas, de perceber o mundo como ele é de verdade. Não o que é as suas crenças ou às vezes de outra pessoa, sabe? Criar o mundo de uma maneira mais fluida, criar a vida com mais fluidez. Porque além dessa influência coletiva que nós temos, existe uma outra variável que é muito mais poderosa e muito mais fácil de disseminar, que é o medo, hoje em dia. Hoje em dia sempre foi assim, né? Sempre foi, mas hoje em dia é mais fácil você usar o medo para causar trauma nas pessoas, gerar problemas, trazer dogmas inquestionáveis, crenças, criar um padrão de escassez, bloqueio, trava na cabeça das pessoas, sabe? É um negócio super simples de você fazer isso, é feito todo santo dia, tá? Se você começar a perceber. Agora, recuperar a mente desse grupo como um todo, aí é bem mais difícil, porque quando você lança uma ideia, uma semente positiva, quando você leva para esse grupo, talvez a resistência das pessoas ali do grupo vai ser muito grande. E aí as pessoas vão começar a bater de frente com aquela pessoa que trouxe aquela semente de novidade. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Não se pode ter uma expectativa ideal de resultados quanto a isso. Não adianta você querer mudar, prosperar, ter bons relacionamentos, desenvolver uma espiritualidade saudável, se você não se perceber e não perceber o quanto a gente é influenciado pelo meio em que a gente vive, né? Então é preciso reconhecer, aceitar essa influência, para que então se comece um processo aí de discernimento, de, sabe, separar o joio do trigo. E assim você vai poder fazer novas escolhas, mais conscientes, que se alinhem com quem você quer se tornar, com quem você é de verdade. Eu sempre me pergunto o que realmente é meu, do meu comportamento, das minhas crenças, dos meus sentimentos, da minha atitude. O que é meu e o que é do outro, dos outros, que a minha mente inconsciente absorveu aquilo por repetição. E hoje em dia eu penso que isso é meu. Eu sempre faço essa pergunta. Eu acho que também você poderia fazer.
Se eu quero realmente ter uma vida muito mais fluida, eu preciso necessariamente realizar mais do que ações conscientes, escolhas conscientes. É importante que eu conheça os conteúdos que residem lá no meu inconsciente. Então, através do autoconhecimento, da autoobservação, algumas técnicas de terapia ajudam bastante também. A nossa mente consciente, aquilo que a gente está conscientemente percebendo, representa apenas uma mínima parcela da nossa mente, como um todo. Então, a maior parte dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, dos nossos comportamentos, elas nascem no nosso inconsciente, que é a maior parte. Então, enquanto eu não mergulhar no meu inconsciente, fizer um trabalho interno, estudar a minha vibração, identificar, acolher também essas minhas sombras, integrá-las, né? Não vou só jogar para debaixo do tapete, eu vou acolher, identifico, acolho, integro essas sombras na minha personalidade. Enquanto, se eu não fizer isso, fica muito difícil eu vislumbrar uma saída para os problemas, porque eu vou sempre olhar e vou falar assim, nossa, eu não consigo ver nada, nada acontece, não tô no fundo do poço, eu não enxergo, né? Um exemplo que eu vou te dar. Pensa agora em algo que você não suporta na sua vida. Pensa em algo que você não suporta assim de jeito nenhum, que você detesta. Pensou? Agora me responda. Qual é a origem desse sentimento de repulsa que você tem? Ele realmente pertence a você? Ou você foi algo que foi aprendido lá atrás, quando você era pequena? Será que esse sentimento não é um resultado da internalização do sentimento das 5 pessoas com quais você mais conviveu na sua família? Ou até mesmo como a nossa mente ela pode ser mudada, né? Será que isso não pode ser uma influência das pessoas que você vive atualmente? Você não tinha esse sentimento, agora você tem. Será que a minha opinião é realmente minha? Ou eu li ela tantas vezes, essa informação num grupo, por exemplo, de mensagem no meu celular, que o meu inconsciente, a minha mente inconsciente absorveu essa informação como verdade e a minha mente fica incessantemente me fazendo acreditar que aquilo é uma ideia minha. Então existe, além de existir o nosso consciente e inconsciente, existe também o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal, vamos dizer que é o reservatório de tudo aquilo que, por exemplo, eu como pessoa, como indivíduo, ou você, ouviu, sentiu, experimentou. Você tem também as suas vivências, o que o seu inconsciente pessoal captou. Isso é só o que pertence a você, tá? Esse inconsciente pessoal é lá que residem as suas sombras, aquelas coisas que a gente não quer ver, que daí a gente joga para debaixo do tapete, os medos, os traumas, as nossas limitações e também os nossos potenciais, tá? As nossas capacidades. E no inconsciente coletivo, é uma camada mais profunda do inconsciente, ela não é individual, mas ela é compartilhada por toda a humanidade. Então, ou seja, eu sofro influência não apenas das minhas próprias experiências, do meio em que eu vivo, mas também dos meus antepassados, da experiência coletiva como um todo. A energia das outras pessoas, então, pode afetar a sua energia, o seu comportamento por conta da vibração, né? Já aconteceu com você?
com certeza, de você entrar num lugar e aí você não se sentir bem naquele lugar, como se a energia daquelas pessoas, talvez naquele lugar, estivesse carregada. Com certeza isso já aconteceu com você. E isso é muito comum, porque nós somos seres que, apesar de aparentemente físicos, né, nós temos uma vibração. A matéria vibra, o sólido vibra. Nós somos seres que possuem identidades vibracionais. Cada um de nós possui um tipo de energia e essas vibrações elas têm diferentes frequências. Então, a energia das outras pessoas, com certeza, ela pode afetar a sua vida de várias maneiras, de acordo com esse princípio da vibração e princípio hermético. Basta só você ter conhecimento, tá? Eu vou explicar aqui 3 maneiras pelas quais a lei da vibração pode explicar como a energia das outras pessoas afeta você. A primeira é que, de acordo com a lei da vibração, quando você interage com outras pessoas, as suas energias elas podem entrar em ressonância. Se a vibração de 2 pessoas estiverem em sintonia, elas podem fortalecer, elas podem amplificar as suas energias. Aí há uma soma dessas energias quando entra em ressonância, soma, tá? Mas por outro lado, se as vibrações estiverem em desacordo, elas podem haver conflito entre as pessoas, ou no mínimo vai sentir uma repulsão. Não gostei dessa pessoa, sabe? Quando você, não fica a cara dessa pessoa. A gente fala, meu santo não bateu, não é assim? Então, imagine, por exemplo, uma situação para vocês entenderem. Imagina no seu trabalho. Imagina que você está trabalhando num projeto, trabalhando em equipe, e você está muito animada, você está inspirada com esse projeto, e quando você compartilha as suas ideias com uma colega de trabalho que também está animada, está em sintonia com o projeto, a energia entre vocês vai ressoar e vai fortalecer. Então, vai entrar em ressonância e vai fortalecer, ela vai expandir. A criatividade vai fluir livremente. E o que vai acontecer? Vai resultar num trabalho de vocês ali da equipe de alta qualidade. Pessoas em ressonância, com o mesmo objetivo, com a mesma vibração. Entende? A segunda maneira que pode nos influenciar é pessoas que a influência emocional, digamos assim. A influência emocional também é outra forma de a gente ter uma maneira de ressoar também com as pessoas. Então, as emoções, elas são uma forma de energia, que também tem uma vibração, né? Cada emoção tem uma vibração. Eu utilizo a escala de Ágata e ela é baseada na escala das emoções também. Então, cada emoção tem uma vibração. Quando você está perto de alguém que está triste, que está feliz ou ansioso, essas energias emocionais, elas podem afetar as suas próprias emoções também. Algo que se você não estiver blindada para isso, ou que dentro de você ressoou com você alguma sombra sua com essa energia, vai te atingir, tá? Isso muitas vezes é chamado de contágio emocional. Uma pessoa com uma determinada energia contagia as outras. Por exemplo, imagina que você está super feliz, você acabou de realizar um sonho, você comprou o carro que você sempre quis. Aí você vai lá na casa dessa amiga, de uma amiga sua, para compartilhar a sua conquista, você está feliz, animada. Aí você chega lá na casa dessa sua amiga e essa amiga ela está num mau dia. Ela está revoltada com o trabalho, ela está reagindo a isso com estresse, com raiva, né? E ela já chega, você já chega na casa dela, ela já começa a soltar isso em cima de você, e toda aquela alegria da sua conquista, ela pode ser abafada por esse sentimento negativo da sua amiga, né? Mas também o que pode acontecer? Esse é um exemplo. Por outro lado, se você está num dia ruim, você não está tendo um dia muito bom,
E aí você acaba encontrando um grupo de amigos que está num padrão de vibração super alto, sabe? Alto astral. E aí, com aquela energia leve, aquela energia positiva, você vai ser influenciada positivamente por essa energia de alto astral. E aí você vai mudar o seu dia para melhor. Isso já deve ter acontecido também com vocês várias vezes. Então, percebe como nós nos influenciamos pela energia emocional das pessoas? E a terceira forma de ação é o pensamento coletivo. Os pensamentos também têm a sua vibração. Quando você está num grupo de pessoas com um objetivo comum, com foco semelhante, todos pensando parecido, os pensamentos e as intenções coletivas, elas podem afetar a sua própria mente, podem influenciar a sua maneira de pensar, as suas ações, o seu comportamento. Por exemplo, é só observar isso em época de eleição, né? Vamos supor que você nunca teve uma opinião formada sobre candidatos que estão concorrendo a uma eleição. Você nunca ouviu falar de nenhum deles, você não tem opinião, mas você pertence a um grupo por afinidade. Você está lá dentro desse grupo e aí as pessoas desse grupo, elas amam um determinado candidato e detestam os outros, por diferentes razões, tá? O que acontece ali? A tendência é que você começa a pensar como essas pessoas do seu grupo, num curto período de tempo, tá? Mas curto mesmo. E nesse caso, existe ainda um agravante, porque você pensa que esse sentimento ruim por alguns candidatos é algo seu, quando na verdade faz parte de um pensamento coletivo que está influenciando você. E tudo isso acontece ao mesmo tempo, tá? A nossa vibração, a vibração de uma pessoa que entra em contato comigo é a soma dos pensamentos, dos sentimentos, palavras e atitudes dela. Então, portanto, de acordo com a lei da vibração, a energia das outras pessoas, ela pode afetar a sua vida de maneiras diferentes, seja emocionalmente, mentalmente, fisicamente e energeticamente. Nós temos vários corpos. É importante você estar ciente dessas influências e aprender a gerenciar, a proteger a sua própria energia, você sendo guardiã da sua própria energia, para que você possa manter um equilíbrio, o seu bem-estar. Então, conhecimento, autoconhecimento, eles continuam sendo as coisas mais valorosas que existem, que você pode ter. A boa notícia de tudo isso, gente, é que nós temos o poder de mudar a nossa vibração energética, nós podemos aprender a identificar as nossas emoções, compreender os seus padrões, escolher conscientemente elevar a nossa frequência vibracional. Isso não significa que você vai ignorar as emoções negativas, tá? Você vai reconhecê-las, vai aceitá-las e trabalhar para transmutar elas em estados emocionais mais elevados. Então, quando nós nos tornamos mais conscientes da nossa vibração, das nossas emoções, o que realmente é meu, o que é do outro, nós podemos desenvolver ferramentas e práticas para elevar a nossa frequência. E isso vai nos permitir assumir um papel mais ativo de criação, na criação da nossa realidade, atraindo pessoas, atraindo oportunidades, atraindo experiências que vão estar alinhadas com o seu crescimento pessoal, com a sua felicidade. Então, a nossa jornada na vida, eu acho que é para elevar a vibração energética, para que a gente possa sintonizar com frequências mais elevadas. Isso é um processo contínuo, acredito, na nossa vida, porque exige muito autoconhecimento, tá? Exige muita prática de atenção plena, gratidão, meditação e, acima de tudo, disposição, tá? De você cultivar um estado de ser mais positivo e amoroso. Então, lembre-se sempre,
Você é um ser vibracional em constante interação com o universo. Quando você eleva a sua vibração, você vai atrair mais daquilo que ressoa com a harmonia do seu ser. E você assumir o controle da sua energia e ser co-criador, mas consciente da sua própria realidade vibracional. É isso que eu acho que a gente tem que fazer para poder evoluir em todas as áreas da nossa vida. A energia, ela é a essência que molda a nossa realidade. E influenciada tanto pela vibração energética das pessoas ao nosso redor, né? Nós somos influenciados por isso, nós precisamos distinguir o que é seu e o que é do outro. Então, a nossa vida, ela é uma composição das energias que nos cercam, das influências que nós absorvemos ao longo do tempo, e compreender a lei da vibração nos permite vislumbrar como nossas interações, pensamentos e emoções se entrelaçam, impactando assim diretamente as nossas experiências e os resultados da nossa vida. Então, quando a gente examina as nossas relações, essa energia que está à nossa volta, nós percebemos essa influência significativa que cada pessoa, cada grupo tem sobre nós. E aí, assumir consciência desse poder é o primeiro passo para você transformar a sua realidade e direcionar toda a sua vida para um estado mais pleno, mais satisfatório. Então, agora eu quero convidar você para embarcar numa jornada de transformação profunda comigo. No grupo terapêutico, que vamos iniciar amanhã já, Renove-se em 21 dias. Ali vai ser feita uma limpeza dessas emoções reprimidas, estagnadas. Nós vamos nos reconectar com a sua essência interior, você vai se reconectar com a sua essência, vai desenvolver ali um equilíbrio mental, emocional. Vai ser feito também uma limpeza energética profunda todos os dias, utilizando a semente da vida. Você vai aprender a cultivar a autenticidade, a autoaceitação. Você vai renascer com um novo senso de autoestima, amor próprio, alinhamento interno. Você vai descobrir qual é a energia que você está vibrando. Essa jornada vai começar amanhã já. Então, eu convido você a se juntar a nós nessa jornada de transformação, de renovação interior, descobrir o poder, né, da energia, aprender a gerenciar e a elevar a sua vibração, para você atrair experiências mais alinhadas com o seu crescimento pessoal, com a sua felicidade. Você ser a arquiteta da sua própria realidade vibracional. Perceber desculpa, gente, perceber a influência energética dos outros é apenas o primeiro passo, tá? O próximo passo é você dar um salto em direção ao autoconhecimento. Então, nesse grupo, nesses 21 dias, a gente vai fazer isso. Se você não quer participar dos 21 dias, mas você quer saber em que vibração que você tá na sua vida atualmente, e você pode fazer também um mapa energético, que é como uma bússola para você. O mapa energético, ele é como se fosse um retrato da sua energia. É mais do que isso, é um espelho, acho que reflete de maneira clara ali, profunda, como está a sua frequência energética e como que ela está se manifestando em todas as áreas da sua vida. Pessoal, profissional, relacionamentos. Então, ela faz um panorama completo do seu momento atual. O mapa energético, ele é uma oportunidade de você compreender e transformar o que ainda não está claro para você. Então, eu convido cada uma de vocês a dar um passo em direção a uma vida com mais clareza, com mais equilíbrio, com mais realização, com resultados diferentes, com atitudes diferentes. E o mapa energético, ele é a ponte entre quem você é hoje e quem você pode se tornar, né? Então, faça algo por você, permita-se essa jornada de descoberta, transformações, invista em si mesmo, na sua energia, no seu futuro.
O mapa energético ele pode ser um guia para você, para trazer um entendimento mais profundo de si mesma e da realidade que você pode criar na sua vida. Além do Renove-se em 21 dias, que ele aí é um pouquinho mais intenso e mais profundo, porque são feitos 21 dias de limpeza mesmo, geral, tá, gente? Então, quem quiser participar desse grupo, que começa amanhã, o link tá na bio, ou pode deixar um comentário aqui que eu entre em contato no direct, pode me chamar também no direct. E amanhã a gente já começa aí e vai até dia 21 de dezembro. Você vai entrar o ano de 2024 renovada, sabendo da sua energia e o que você quer para sua vida, tá bom? Uma ótima manhã para vocês. Deixem aqui um comentário, que a live vai ficar gravada. Quem puder, se entendeu, o que não entendeu, o que gostaria de entender mais, deixe um comentário aqui para mim saber se vocês estão gostando, como que está sendo para vocês. Eu vi até um comentário aqui, ó. Tô adorando suas lives da manhã, ainda não tive de coragem de fazer uma. Ah, obrigada, Amanda. Faça, viu? Se precisar de ajuda, eu tô aqui. Gratidão, gente. Muito obrigada. Namastê.